Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada de hoje, às 22, já sabe, o encontro marcado é aqui na nossa Sala Privada. Hoje temos novamente connosco o Dr. Nuno Trovão. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Marta. Isabel, nós já tínhamos falado num dos nossos programas sobre a questão do vamos ter um filho, não é? E como isso pode influenciar a vida do casal. E quando falamos nisso, abordamos uma questão que também é complexa, que é o caso da infertilidade, não é? Quando resolvem ter um filho, mas depois descobrem que ou um ou outro tem essa dificuldade e não conseguem engravidar. Não pode até não ser por uma questão, obviamente, física de algum dos dois, mas por algum motivo não conseguem engravidar. E esta questão da infertilidade é algo que condiciona muito a vida do casal, sem dúvida. Exatamente, sim. Boa noite a todos, antes de mais, e boa noite Nuno e Marta. Sim, trouxemos esse tema há umas semanas atrás e estávamos agora aqui com esta necessidade de falar da infertilidade, pelo impacto que isto traz ao casal quando começam a deparar-se com a dificuldade, mesmo que ainda não seja uma verdadeira infertilidade, ainda não sabem ao certo o que se passa, mas só o facto de não estarem a conseguir engravidar, não estarem a conseguir a gravidez neste caso, já começa a provocar muita ansiedade, a regular aqui um bocado como é feita, como desenvolvem a vida sexual, não é, deste casal. E quando se deparam então com a necessidade de ir a um médico e perceber se trata de alguma infertilidade de alguma das partes, é um processo todo ele muito, muito doloroso, emocionalmente, não é? E daí a necessidade de trazermos também aqui hoje um profissional de saúde, não é? Com formação em medicina mesmo, para também nos falar um pouco desta situação, desta questão da infertilidade e explicar-nos um pouco também como se processa tudo isto, como são avaliados estes casos, que dificuldades é que podem estar aqui a conduzir a esta infertilidade, não é? Por isso acho que é interessante falarmos tudo isto. Muito bem, obrigado Isabel pela introdução e mais uma vez boa noite Marta e aos nossos ouvintes. Aquilo que eu posso dizer e que se torna um problema de saúde mental, puxando a minha brasa, a minha sardinha da psiquiatria. O problema da infertilidade, e vamos falar de infertilidade do casal enquanto uma dificuldade em conceber, não é? Exato. E depois atravessa o casal um estudo de diagnóstico, devidamente conduzido, não é? Por fases, perceber qual o tipo de obstáculo físico, hormonal, etc., que se esteja a passar. Todo esse processo eu acho que vai alimentando vários receios de parte a parte, às vezes até uma inibição de falarem e de se exporem ao outro o medo que têm, começam a criar-se fantasmas na cabeça de cada um sobre, mas será que tenho culpa? Exato. Não é? E que peso é este que estou a trazer para a relação? Pode ser esta só a suspeita e o caminho diagnóstico, antes até de se falar depois de um plano de tratamento e dependendo de caso a caso, criar aqui vários focos ansiogénicos que vão fazer uma coisa por si só, que é restringir completamente aquela visão de leque da sexualidade, todos os aspectos que a sexualidade do casal contempla, obviamente desde o prazer, se calhar até desde a necessidade fisiológica, da necessidade biológica, até aos momentos de partilha e de intimidade, porque vai haver um enviesamento, se calhar, para aquela função. Portanto, eu agora vou estar preocupado com a minha função sexual na vertente reprodutora. E esta conquista, que depois não é uma conquista apenas biológica e da reprodução, é da realização depois de passar para um outro tipo de papel, não é, Isabel? Um papel mais parental, mãe, de pai, etc., mas estes focos de ansiedade, com toda esta suspeita a crescer, logo a priori vão deturpar ou restringir o objetivo da relação sexual em sentido contrário àquilo que nós tentamos mostrar aqui, da visão ampla da sexualidade, não é? Bom, e depois importa dizer que no processo do diagnóstico do problema daquela infertilidade,
o caminho de tratamentos que se vai seguir, às vezes, mesmo se calhar pelos meus colegas médicos, vai passar por uma série de estratégias iniciais que facilitam o sucesso da concepção. Ou seja, fazer os cálculos ao dia do mês, do ciclo menstrual da mulher, acertar os dias da relação sexual imediatamente antes, ali no período pré-ovulatório, etc. Jogar com probabilidades. Não é? E parece que se está a jogar com probabilidades e será que se vai acertar ou não, e já se está a pensar no resultado, no pós, e não no durante, e no foco, nas sensações de prazer, nos estímulos. Durante deixa de ser o importante, deixa de ser o foco da atenção. Isto é uma questão, quando o casal inicia a vida a dois, não é? Casa ou não é? Mas juntos, e estão assim numa fase muito jovem ainda, não é? A relação flui, estávamos aqui a dizer, menos intimidade, prazer, tudo bem. Mas depois há uma altura que se entra naquela fase do chamado relógio biológico, já passei os 30 e tal, e daqui a pouco não consigo e tal, então já aumenta aí a carga de... Exatamente, aumenta já aí a carga de ansiedade, não é? E depois vão ali tentativas, numa primeira fase acho que até muito ainda na onda do prazer e tudo mais, mas depois começa-se a entrar naquela questão de se não aconteceu até agora, o que é que vai acontecer? Quando mês atrás de mês não acontece, não é? Quando exatamente, não começa acontece. Aí qualquer coisa e alguns procuram ajuda, obviamente, mas outros ainda continuam naquela do vamos continuar, pode ser que e depois é aquela questão do cair a ficha, não é? Ou quando se vai a algum médico e se descobre que efetivamente depois de exames um ou outro está com algum problema, como é que se gera depois esta questão que estávamos aqui a falar? A culpa é minha, esta sensação não é por muito que a outra pessoa... Exatamente. Por o outro não conseguir atingir os seus sonhos e os seus projetos de vida, não é? Isso é algo que deve ser extremamente difícil, pelo menos numa primeira fase, enquanto não se deita cá para fora todo aquele, não é? O facto de se sentir culpado e a outra pessoa também ter que ajudar a dizer, não, efetivamente ninguém é culpado de nada, não é? Claro, mas é uma situação... encontrar juntos aqui outra solução que dê resposta... Não é? Às necessidades de cada um e aos projetos de vida de cada um de nós, não é? Sim, precisamente. Isso é difícil, mas isso muitas vezes exige, lá está, um acompanhamento para que o casal consiga fazer esse trabalho conjunto. Exatamente. Não é? Por muito que a gente diga que não culpa, se calhar até culpa, não é? Dizer, e certamente há casos em que o próprio cônjuge verbaliza diretamente, olha, mas nós não estamos a conseguir por tua culpa. Exatamente. Não é? Claro, isso vai depender também das raízes culturais e subculturais, se calhar em que as pessoas podem estar inseridas. Temos que nos lembrar questões religiosas, mesmo étnicas, mesmo dentro da nossa realidade próxima. Sim. Em Portugal, em algumas destas culturas, destes meios familiares, o papel de género, não é? O papel do homem enquanto pai para ser e da mulher de mãe para ser, começa a ficar um bocadinho em causa, começam a surgir especulações, porque na verdade se esta união faz sentido, coisas desse género, ou mesmo que não existam, serem coisas imaginadas e receios imaginados dentro da cabeça de cada um, não é? E começam-se a formar aqui uma série de cognições disfuncionais que se vão alimentando umas às outras, enfim... Vão sendo levantadas muitas questões, não é? Muitas questões. Começa aqui é ela que não dá filhos, não é? Que a expressão que se usava, é ela que não dá filhos. Começa aqui uma ansiedade... Ou ele que não dá filhos. Uma árvore que tem que dar frutos, sim, exatamente. Precisamente. Isso é muito complicado também. Essa questão cultural também é lidar com isso, com não só dentro do casal, mas depois que está à volta, né? Família de ambos os lados. Claro. Família, não só. Lá está, começam-se a sentir as pessoas escrutinadas. Sim. Agora os outros vão saber, porque até já deixamos que soubessem que estamos a pensar nisto, ou vamos tentar, e começam-nos a perguntar, a família começa a perguntar, e então criar quando? Uma pressão, não é? Criar uma pressão. Muitas vezes também é negativa. Precisamente, e as pessoas talvez naturalmente, debaixo de receio, comecem a esquecer-se das outras funções de uma vida sexual satisfatória, e talvez, e penso que isto possa acontecer
no âmbito das especialidades envolvidas no processo, não é? Diagnóstico e tratamento. Talvez o casal também se esqueça de lembrar o clínico do outro lado que a sexualidade é importante para nós e, portanto, muito bem. E temos estas medidas a cumprir, as técnicas, a estratégia, os calendários, as medicações, enfim, todos os processos até ao fim de linha, não é? Até de laboratório, mas o que é que fazemos em relação à nossa sexualidade? E se calhar ainda que pode haver sempre em âmbito de consulta um bocadinho o constrangimento em falar do tema, quer dizer, se não for o próprio interessado e os pacientes a colocar, certo, este receio pode passar despercebido da sua importância. Portanto, é importante levar isto e tornar isto um assunto. Exatamente, sim, sem dúvida, porque lá está, e depois estávamos a falar, já entramos no campo depois do diagnóstico e da questão do tratamento e todo aquele peso que estávamos a falar há bocado, não é? Àquela hora, naquele dia, naquele momento, desta forma, isso é uma coisa tão fria, não é? Quando se está a falar de meu Deus, não é? Quando se está a falar de uma questão dessas, do ato sexual, mas queremos ter um filho, queremos estar, mas ter ali aquele peso todo, não é? Eu por acaso já ouvi algumas pessoas a falarem tanto das minhas relações pessoais como a nível profissional, que relatam mesmo que fizeram tudo como os médicos indicavam e chegaram a um ponto em que desistiram de tentar, não é? Tentar engravidar, tentar conceber um bebê, e então no momento em que descomprimiram, relaxaram e voltaram à sexualidade como ela deve ser, este leque que o Dr. Nuno está a falar, com toda esta afetividade e todo este envolvimento e toda esta partilha, não é? Como um momento de partilha, acontece, não é? Quase como por magia, não é? Exatamente. Porque de repente deixa de ser o foco, não é? E conseguem entregar-se e quase como, não é? Por magia acontece, é óbvio que não é magia. Era exatamente essa questão que eu ia agora colocar, que é precisamente isso, não é? Que a pressão é tanta e que quando a gente deixa de pensar nisso, sendo que, obviamente, estando tudo bem com o casal, claro, as coisas podem acontecer. Sim, não havendo uma causa fisiológica que impeça a isso concepção. Isso mesmo, a dada altura, quando isto é levado numa fase já mais adiantada, um gabinete médico, podem-se começar a confundir as causas da infertilidade e é estimado que aí uns 5% de causas de infertilidade sejam porque não existe uma relação sexual completa e bem sucedida para permitir também a concepção, não é? E as disfunções sexuais já estão por trás disso, ou porque há masculino ou feminino uma disfunção que pode muito bem ser ansiogénica, já com todos estes receios antecipados, e chega uma altura em que nem se consegue cumprir, digamos, com um plano de tratamento ou fase inicial, porque existe uma disfunção sexual que foi criada e que agora progride em bola de neve. Exatamente. Não é? Por outro lado, importa sempre olhar em paralelo para a disfunção sexual e não apenas para a infertilidade, porque a causa subjacente pode ser a mesma. Eu digo isto, por exemplo, uma alteração hormonal, masculina ou feminina, que já de si leva a problemas de baixo desejo sexual, ou um desconforto físico durante o ato sexual, lubrificação feminina, etc., ou da qualidade da ereção, tudo isso tem uma mesma causa fisiológica que já dava sinais de si pela disfunção sexual e que agora as pessoas só decidiram abordá-la e levar ao médico porque uma das suas vertentes foi a dificuldade de concepção. Claro. Não é? E já haveria aqui antecedentes para ser estudados. Portanto, extremamente importante. Porque agora impede um objetivo que é um objetivo do casal. Até ali impedia a intimidade, não é? Uma intimidade com total prazer. Subvalorizada e não levada aos profissionais. Que não era valorizada o suficiente. Mas, entretanto, não é? Como colide com um objetivo do casal de serem pais, então aí sim vem aqui esta queixa de uma disfunção existente, exatamente, pré-existente. E quando realmente fica provado, não é, que esta questão da infertilidade e que realmente, por muito que se tentem e por muitos tratamentos que se façam, não vão conseguir engravidar, há aqueles casais que não aguentam
não é? Esse, claro. digamos assim, suportar esta dor, não é? Isso é a sentença, era mesmo esse o termo que eu estava à procura. Claro. Que não aceitam isso e que, como casal, acabam por se separar. E depois há aqueles que têm a capacidade de pensar noutras opções, na adoção e tudo mais. Mas que realmente também, nesse momento, quando isso acontece, conseguir andar com... Aliás, a relação já pode não estar, obviamente, o desgaste já foi tanto, não é? Que ter havido um desgaste em todo o processo. O desgaste em todo o processo e a pessoa poder ou não ter capacidade para continuar e bem, não é? E dar a volta por cima. Mas nem sempre isso é possível e também... Sim, é verdade. É muito desafiante, já é desafiante, já é sim. desafiante no decorrer de todo este processo em que ainda estão a tentar, muito antes da sentença, não é? E nessa fase já seria interessante que todos os casais tivessem até algum acompanhamento, não é? Em termos de terapia de casal, para trabalharem todas estas angústias e partilharem tudo isto um com o outro, não é? E no fundo suportarem-se, sentirem-se quase como uma equipa, estarem juntos, não é? Claro. Ligados, mas após a sentença, como lhe estamos a chamar no fundo, terem a capacidade de permanecer juntos não é fácil, e há muitos casais que realmente são mais resilientes e que se mantêm juntos e que conseguem juntos encontrar outra solução. Se bem que muitas vezes, eu acho que com frequência as pessoas acabam por, ou individualmente ou em casal, procurar ajuda, porque fica sempre ali uma fragilidade pelo sentimento de culpa de não ter conseguido ter um filho biológico por culpa de um ou por culpa do outro, não é? E é bastante frequente que recorram a psicoterapia individual. Sim, porque há casais que podem manter-se juntos, mas vai haver um dia em que aquilo vai saltar cá para fora, risco, não é? Vai saltar cá para fora e vai minar, de certa forma, não é? No meio de uma discussão, pode sai uma palavra assim... Minar, mas é importante que tudo isso seja trabalhado. Há de haver um desenvolvimento depressivo, não é? Pela frustração e estamos a falar... depois em termos de objetivos de realização individual e do casal, claro. Tem que fazer uma readaptação a tudo aquilo. E mais até, muitas vezes eu acho que pode haver uma certa ambivalência de onde parar, saber quando parar, porque depois vaticinar assim o diagnóstico de esterilidade, ou seja, não haver qualquer hipótese, pode não ser assim tão claro, mas haver uma infertilidade grave e se progredirmos mais este passo, se estiverem dispostos a dar este passo que querem, não é? O tratamento é oferecido e a pessoa fica um bocado em dúvida dos prós e contras e será que exatamente me vou sujeitar a isto porque depois haverá reações laterais, haverá tratamentos mais difíceis de suportar e portanto também o peso de ter decidido quando parar, quando é que já está a causar mais sofrimento do que propriamente a alentar uma esperança. Exatamente. E portanto depois o pós, não é? E depois a perceberem-se pela idade que ok, somos um casal sem filhos biológicos, pelo menos. Exato. É assim um desafio para o casal, uma novidade se calhar que não esperavam e que vão ter que readaptar Claro. no seu projeto conjunto. Tenho conhecimento e pessoas até próximas que essa questão dos tratamentos foi para além de já estarem na fase daqueles tratamentos que são mais agressivos. Eu digo agressivos porque são coisas que, quando me diziam o que estavam a fazer, aquilo fazia muita confusão, não é? Levar não sei quantas injeções e depois estar desta forma ou estar daquela. Isso é tudo muito agressivo. E depois o primeiro não resulta, daqui a X tempo vamos tentar o segundo não resulta. Lidar novamente com estas frustrações todas, não é? De tanto esforço em vão, até que ponto é que se consegue suportar isto tudo? Estas decepções, não é? Decepções sucessivas, umas atrás das outras. Porque eu quando falava, estava com uma expectativa tão alta, porque vai ser desta. Porque eu vou conseguir fazer tudo direitinho, não falhou nada, e depois... não conseguir tudo por água abaixo. E vamos tentar outra vez e volta aquele pico da ansiedade e depois a decepção. Não é? Isso é muito complicado de se gerir. Vocês que são profissionais da área, não é? O Nuno, psiquiatra, tu também na tua especialidade, alguém falar contigo e ter este tipo de sofrimento tantas vezes, não é? Isto realmente, ou a relação tem que ser uma coisa muito forte ou tornar-se em terapia. Muitas vezes tornar-se uma necessidade de se tornar forte. Sim.
Precisamente. Por isso vamos dizer aquilo que nós dizemos sempre. Quando se sentem nestas situações, procurem ajuda, não é? Porque às vezes as pessoas gostam de sofrer para elas e não deitar cá para fora. Claro. E às vezes falar com alguém da área faz toda a diferença. Sim, ter ali alguém que dá ali algum acompanhamento, que permite que se crie ali uma estrutura, não é? Forte entre os dois, uma ligação. Não é? Porque às vezes é só como tu dizes, é o moderar, não é, Nuno? É o moderar a conversa entre as pessoas, porque às vezes a gente... É mesmo facilitar que as pessoas falem... Né? Se pudesse dizer aquilo que eu penso... Não, porque eu acredito que muitas vezes, por exemplo, num casal, vamos imaginar que é a mulher que não está a conseguir, não é? Que não tem as condições... e que se está a sentir culpada com isso e que não verbaliza ao marido, não é? Ele nem faz ideia do sofrimento que ela pode estar a viver, não é? Sem dúvida. O facto de terem alguém em consulta que consegue moderar e fazer com que ela partilhe num espaço seguro o que está a sentir e que se calhar faça o marido dizer-lhe mesmo: mas não tens que estar a pensar nisso, para mim não és menos mulher por causa disso, para mim não é? O permitirmos este espaço seguro em que as pessoas verbalizam as ansiedades e estas angústias e o outro percebe o que o outro está a sentir e o apoio e está lá, não é? É completamente diferente, não é? Porque muitas vezes as pessoas estão a sofrer em solidão, não é? Estão num casal, mas estão muito em solidão porque há muita coisa que guardam para elas, que não expressam e o outro nem imagina que estão a sentir. Depois muitas vezes a relação entra em ruptura e a outra pessoa nem percebe porquê, nem sabe muito bem, sente-se culpada e nem sabe muito bem o que fez e se calhar não fez nada. Exato. Não é? Se calhar foi tudo angústia que partiu da outra pessoa, não é? Por exemplo. Não é? Sim, e no campo mais específico da vida sexual, pode muito facilmente correr-se o risco de começar a haver evitamentos. Não é? Portanto, até já tenho uma certa vergonha de me insinuar ou de propor ou de avançar aqui para este envolvimento sexual, porque vamos nos recordar de que alguma coisa falhou. Claro. Ou que, não é? Ou e já que nem ela estou a falar daquela tentativa de jogar. Uma limitação, esta dificuldade. Já passando, como há bocado dissemos, jogar com as probabilidades e o prazer fica esquecido. Se calhar depois de ter que superar uma situação destas, ou apenas fazer uma pausa nos tratamentos e dizer, claro, não estamos parados, vamos para outra altura fazer isso, mas e no entretanto, a relação sexual... Vai sempre fazer lembrar, não é? A fase das tentativas, não é? Aquela fase de relação sexual mecanizada, não é? E estruturada, que não tem que ser, que não deve ser. Não deve ser. Fica a recordação de que algo falhou, de que era quase uma técnica, não é? A preocupação com a técnica e daí faz-nos lembrar das ansiedades de performance e de desempenho e portanto, também em terapia... Relação, exatamente, em terapia as pessoas poderem não só fortalecer a relação e torná-la capaz de superar este desafio, mas também expor a necessidade de algum tipo de terapia psicossexual e focar os estímulos sim, muitas vezes nos até pontos-chave. Nós falamos muito na desensibilização sistemática que tem a ver com tudo isto, com este recomeçar a descobrirem-se, não é? E a reprogramação das cognições no pré. Tudo isto, pronto, que no fundo tem a ver na prática com começarem a conhecer-se novamente, voltarem um bocado à estaca zero, não é? Descobrirem o corpo do outro, toda esta exploração inicial, não é? Encontrarem aqui uma nova forma de se envolverem sexualmente. Tirar prazer dos atos sexuais não exatamente pela penetrativos. Exatamente. Sim, que lá está, que quem passa por esta situação não consegue logo no momento, não é? Numa fase inicial tem alguma dificuldade porque memórias, exatamente. Claro, vai muito facilmente trazer todas estas memórias, não é? E agora falando nesta questão e quem não consegue ter filhos, conceber, depois há aquela fase daqueles que optam, por exemplo, pela adoção e depois vem aqueles outros medos de se calhar não vou ser uma mãe como as outras porque não vou passar por todo aquele processo, não é? Aquelas não vou dúvidas. Conseguir ter a ligação emocional exatamente, que uma mãe habitualmente tem, não é? Todas essas dúvidas que também surgem, portanto... E que também abalam a relação. Exatamente, ou seja, a infertilidade tem causas na relação mesmo a partir do momento que a pessoa até... Já tem um filho não biológico, exatamente, já decide que sim, vamos avançar para a adoção, mas fica-se sempre com aquela dor, com aquela mágoa, que isto não foi natural, não é? Será que vou ter o mesmo... É assim, antes de mais é fundamental que os dois no casal estejam completamente conscientes, de acordo com a adoção e conscientes de todo o processo, porque não é um processo fácil, para além de demorado, não é um processo fácil.
é doloroso. Depois, o saberem que vem uma criança, não é? Que já vem com um passado, já traz uma bagagem esta criança, estarem preparados para toda essa bagagem, que eu acho que nunca se está, não é? Nunca se sabe, não é? Claro. Eu acho que cada mãe e cada pai, numa situação dessas, tem que acreditar que está a dar o melhor que consegue. Não é? E todos os dias redescobrir-se e dar sempre o seu melhor. Acho que é um bocado por aí. Porque não tem que haver perfeição no que fazemos, não temos que ser perfeitos nas nossas tarefas enquanto mães e enquanto pais, temos realmente que dar tudo o que conseguimos dar, para benefício daquela criança, não é? Mas o papel de ser mãe e de ser pai e desta vinculação afetiva que não existe, porque não existiu uma gravidez, eu acho que depois, normalmente, muito rapidamente é superado, porque a vontade de serem pais é tão grande, que quando finalmente é atribuída a uma criança, a um casal, a vontade, conduz à não é? mesma realização. Eu acho que sim, conduz à mesma realização, perceberem que vão ter ali uma criança que vão ajudar a crescer, não é? Que vão permitir que se desenvolva e que, não é? Que vai acabar por desenvolver características também deles, não é? E tudo isto, eu acho que acaba por... Mas é óbvio que durante a fase, enquanto não é atribuída à criança, são levantadas muitas questões, como também são levantadas durante a gravidez, quando há uma gravidez. Que é, será que vou ser uma boa mãe, um bom pai? Será que vou conseguir, não é? Pronto, há o receio sempre desta influência não ser a melhor, não é? Da influência de um pai ou de uma mãe não ser a melhor numa criança. A questão aqui que também que estava a tentar focar era o facto de, a partir do momento que temos esta notícia de que realmente não é possível, como é que se descola para poder avançar nesta situação de, ok, vamos adotar, não é? Não conseguimos ter desta forma, vamos adotar. Vamos encontrar um caminho alternativo. Exatamente, a nível psicológico que não conseguem descolar disso, não é? Claro. Não consigo, não me vejo a ser mãe de outra forma que não desta, não é? E depois opta-se por, pronto, ter filhos, pronto, não se consegue. Claro. Não é? Mas agora, como é que um casal lida quando um quer e o outro não quer, por exemplo, adotar? Eu acho que isso é um desafio enorme para o casal, não é? Acredito que muitos casais entram em ruptura porque não vão sentir uma parte de um plano de vida realizado, não é? Ou que poderiam até, com vergonha de o dizer, consegui-lo satisfazer com um outro alguém. Claro. Não é? E estes medos até podem ser sentidos pela outra parte, não é? Alguém que tem, digamos, a maior dificuldade propriamente dita de fertilidade e imaginar e dizer, olha, se quiseres seguir outro caminho, portanto, todos estes fantasmas começam a levantar. Sim. E há bocado falávamos de como descolar, e eu penso que talvez começar por desconstruir os estigmas e aquela pressão de pares e cultural de que este é o caminho desejável, este normativo, não é? O que é normal, é o que é único esperado. caminho possível. Porque quer a nível da parentalidade, da relação do casal ou da forma como vivem a sexualidade, tentando corresponder a standards, provavelmente não vão conseguir chegar tão facilmente a uma felicidade pessoal. Real. Claro que sim, eu acho que sim. Acho que acaba por ser tantas exigências que sentimos do mundo externo e muitas vezes acabamos por anular as nossas próprias vontades porque estamos a dar resposta a todos estes estigmas e todas, não é? Estamos a dar todas estas pressões. Todas estas pressões externas estão a ter peso em excesso na nossa vida, eu também acho que sim. Eu acho que sim, acho que a nossa sociedade também está a evoluir, felizmente, não é? Sim, claro. E até com a parte da homossexualidade e da adoção, não é? Por homossexuais e tudo isto, eu acho que tem que evoluir neste sentido, não é? Temos realmente que evoluir neste sentido, em que as pessoas tem que ser possível eliminar toda esta pressão externa para benefício, não é? Da nossa felicidade, não é? Do nosso projeto de vida. E chegar, no fundo, às mesmas conquistas. Chegar exatamente às mesmas conquistas pelo caminho que foi possível para lá chegar. Não interessa se foi o caminho normativo, interessa é chegar, não é? Exatamente. Ou seja, não interessa qual é o caminho que levamos até ao cume desde que chegamos lá, não é? No fundo, desde que chegamos ao objetivo. Sim, eu acho que é o essencial, a felicidade como casal. Pois bem, estamos aqui agora na reta final. Lembrar mais uma vez que se tiver alguma questão ou relacionado a este tema, ou se tiver alguma sugestão para um tema a trazer aqui, é só enviar um e-mail para o salaprivada@clinicamarcadamente.pt. É lá onde pode também encontrar o Dr. Nuno Trovão e a Dra. Isabela Amorim para consultas, dentro das suas especialidades, obviamente. Mais uma vez, obrigada aos dois por estarem aqui. E até uma próxima. Muito obrigada. Até à próxima. Até à próxima.